Notícia urgente: Tribunal de Contas da União livra Lula de devolver relógio e abre brecha para Bolsonaro se livrar da investigação da venda das joias. Vou te falar também quanto que o governo Bolsonaro taxou em dinheiro dos nossos atletas olímpicos em 2021. Vou falar sobre o bate-boca entre o Silas Malafaia e o Antony de Paula, dois bolsonaristas. E por último, a PF entra na justiça contra Eduardo Bolsonaro e Marcos Duval, e eu vou te explicar agora o motivo. Antes de entrar nas notícias, gostaria de compartilhar com vocês essa notícia péssima que ocorreu hoje. A Justiça de Tocantins tirou do ar o jornal, o site Diário do Centro do Mundo, um dos sites no quais eu pego como fonte para compartilhar as notícias com você. Meus amigos, essa determinação foi movida por um processo originário da deputada bolsonarista do PL, Janade Valcari, deputada estadual. O DCM noticiou com exclusividade, segundo o DCM, que a Janade, que na época era proprietária daquela banda Barões da Pisadinha, ela destinava verbas para determinados municípios e exigia em troca que eles contratassem a banda Barões da Pisadinha para os shows e festas que as prefeituras faziam, entendeu? Então o DCM noticiou com exclusividade essa informação, aí por conta disso a justiça foi lá de maneira ditatorial e tirou o site do ar, que está há horas fora do... Ou seja, meus amigos, esses bolsonaristas que dizem, que criticam o Nicolás Maduro por ser uma ditadura, tudo que eles querem é ser um ditador como o Nicolás Maduro, porque esse tipo de ação judicial de derrubar um site, ele só ocorre em ditaduras, não na democracia. E detalhe, o proprietário do jornal não foi notificado pela justiça porque o site teria que ser derrubado. Mas enfim, vamos para as notícias. O Tribunal de Contas da União, ele julgou hoje, seus conjuntos de ministros, uma questão de um relógio que o Lula ganhou em 2005 lá na França e que até então o Lula não tinha devolvido. Um relógio que custa, acho que na faixa de 60 mil reais. Hoje o tribunal decidiu que o Lula não precisa devolver esse relógio, dizendo que não há legislação clara que o obrigue a fazer isso, ou seja, abrindo brecha para o Bolsonaro se livrar. Prevaleceu o entendimento de que não é possível determinar a devolução de presentes em razão da falta de regra clara para o tratamento dos itens recebidos durante o exercício do mandato. Eles concordaram que até que haja uma lei específica que regulamente a matéria, não há fundamentação jurídica para que sejam enquadrados como bens públicos os presentes recebidos por presidente da República no exercício do mandato. Isso daqui é o mesmo que livrar o Bolsonaro de possível prisão decorrente da venda ilegal das joias. Dentre os ministros que votaram favorável a esse parecer está Augusto Nardes, aquele ministro do TCU que vazou uma mensagem de áudio dele em 2022, dizendo de maneira indireta que as Forças Armadas não deixariam o Lula assumir. O fato é que o TCU já deliberou anteriormente que os presentes entregues por autoridades estrangeiras desde 2002 deveriam ser incorporados, exceto os objetos personalismo ou de consumo próprio. Posteriormente, o tribunal voltou a se debruçar sobre o tema e entendeu que mesmo os itens personalíssimos deveriam ser entregues ao patrimônio da União. Somente os itens personalismos de uso pessoal e de baixo valor é que estão isentos e que não precisam ser devolvidos para a União. E é aí que entra a pedalada jurídica, a brecha, porque não é estipulado o valor do que se considerar como um valor baixo o bem recebido pelo presidente. As Olimpíadas de Tóquio, que ocorreu em 2021, o governo Bolsonaro conseguiu arrecadar de cobrança de imposto dos valores em reais ganho pelos nossos atletas olímpicos um total de aproximadamente 1,2 milhão de reais. Aí hoje ele vem, a família Bolsonaro, a extrema-direita toda em peso, dizendo que o Lula vai taxar os nossos atletas. A Receita Federal explicou mais uma vez o óbvio: as medalhas são isentas. Já a remuneração que esses atletas ganham como prêmio, esses entram na cobrança de imposto de
renda, não é imposto alfandegário, não é imposto de entrada de capital no Brasil, não. É imposto de renda, igual eu, você e todo mundo que ganhar acima da faixa de isenção tem que pagar. E essa regra, ela funciona desde o período da ditadura militar. Foi criada na ditadura militar. O deputado federal Antony de Paula, bolsonarista, e o Malafaia bateram boca nas redes sociais. O Antony de Paula decidiu não apoiar a candidatura do Ramagem, mesmo ele sendo bolsonarista, e decidiu apoiar a candidatura do Paes à prefeitura do Rio de Janeiro. E o Silas Malafaia quis bancar uma de isentão, e o Antony de Paula foi lá e deu uma cutucada. Silas Malafaia postou o seguinte na rede social: no primeiro turno ficarei quieto e não apoiarei ninguém. Sou amigo de Eduardo Paes há anos, mas agora, dando essa guinada para Lula, me coloca numa situação mais difícil. Se Ramagem estiver no segundo turno, apoiarei ele. Aí o Antony de Paula foi lá e comentou: seria Malafaia o mais novo traidor da direita? Claro que não. É inegável a boa relação que Eduardo Paes sempre teve com a comunidade evangélica. Menino, o Malafaia ficou pistola depois desse comentário do Antony de Paula. Malafaia respondeu o seguinte: sou amigo do prefeito há muitos anos e isso não significa que apoio tudo que ele faz. Fora isso, nas últimas eleições para prefeito no Rio, eu me mantive neutro no primeiro turno. Antony, que se diz bolsonarista, tem cargo no governo Lula. Por favor, não me cite para se justificar. Será se essa tentativa do Silas Malafaia de se manter neutro na eleição é para não desagradar o prefeito do Rio de Janeiro, que injetou muito dinheiro nas igrejas e Assembleias de Deus para comemorar o centenário que teve meses atrás? Perguntar não ofende, né? Já diz o ditado. Os delegados da Polícia Federal vão acionar na justiça o Eduardo Bolsonaro e o Marcos Duval por simplesmente eles falarem mal da instituição. O Eduardo Bolsonaro disse que a PF é cadelinha do Alexandre de Moraes e o Marcos Duval postou a foto de um delegado responsável pelas investigações contra o Bolsonaro, que não tem rede social, incitando os bolsonaristas a atacar o delegado. Será aberta representações contra os bolsonaristas no Conselho de Ética da Câmara e do Senado e um pedido de indenização por danos morais, além da investigação na PGR contra o senador Marcos Duval. E vamos de notícia boa rapidinho aqui para concluir. O PGR pede que o STF extingue as emendas PIX por falta de transparência e rastreio dos valores. O desembargador de São Paulo suspendeu o programa de escolas cívico-militares do governador Tarcísio até que a decisão seja julgada pelo STF. Justiça condena Nicolas Ferreira a pagar a indenização de 30 mil por danos morais a Duda Salabert. O motivo do processo é porque ele insiste em chamá-la de ele. Governo Lula projeta um salário mínimo para 2025 no valor de R$ 1.509. E é isso, meus amigos. Até breve. Compartilhe o vídeo. Um beijo para todos.